Shalom, meu povo lindo que vai morar no céu, minha linda, meu lindo do Senhor, né? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aqui nós estamos, né? Mais um dia para gravar um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus, sendo um capítulo da Bíblia por dia. Não precisa mais que isso. Isso nos vivifica, nos transforma, nos faz ser ser humano melhor para as pessoas aí fora. E a gente se alimenta desse Espírito excelente da parte de Deus, sabendo sempre que o Espírito governa sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Isso é ter domínio próprio, não deixar que a nossa carne domine. Então, pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar nessa palavra extraordinária da parte de Deus. Nós estamos em Isaías, capítulo de número 59, e nós vamos ver aqui nesse capítulo 59 o porquê que muitas das nossas petições, né, das nossas orações, muitas das vezes não serem atendidas, né? Será que é Deus que não está ouvindo? Será que o Senhor se ausentou da presença dele sobre nós? Ou será que o problema está conosco? Vamos ver, vamos meditar e ver o que a palavra nos diz a respeito disso, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal e nós convidamos você a mergulhar no contexto da palavra diariamente conosco, fazendo uma leitura assídua, capítulo após capítulo. E você que já é aí de casa, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Diz assim o capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos da iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranhas. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor,
o retirarmo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir de coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-ás a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora, para todo sempre, diz o Senhor. Glória a Deus, né? Uma palavra aí de um puxão de orelha, uma exortação ao povo de Israel, né? Por isso que o profeta Isaías foi levantado, né? Para advertir realmente esse povo, porque a gente vê aqui, né? Que o Senhor mesmo diz aqui que os braços fortes de Javé não estão encolhidos, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem seu ouvido está tampado que não possa ouvir, né, as nossas orações, as nossas súplicas. E aí o que acontece aqui, né, tanto com aquele povo daquela época quanto nos dias atuais, é que a malignidade, a perversidade do homem, né, toda essa altivez do coração, a rebeldia, né, a falta de perdão e tantas outras coisas. Eu coloco mais uma coisa aqui também, a fé, né? Principalmente no momentos de luta, né? Os cristãos têm perdido essa batalha, têm perdido a fé, porque Jesus, ele nunca prometeu para nós poupar a gente dos desafios. Ele nunca prometeu isso, né? Embora sempre ele acaba se revelando em meio a nós, aos desafios, à adversidade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, né, o mundo. Nós vamos passar por tribulações, por situações dessa terra. Aquele negócio, né, pastor? Ele não promove o caos, mas ele tá no meio. Ele tá ali e aí quando a pessoa, ela dá um show de fé, né? Até aquela questão que a gente sempre fala, né? Porque coisas, às vezes, ruins, esse questionamento acontece com pessoas boas ou, né, com cristão, porque em meio a essa turbulência, essa dificuldade, né, essa luta, é onde Deus se revela a ela, né? Sim. Você vê ali quando os discípulos estavam no barco, né? E houve aquela tempestade, né? Jesus estava dormindo no barco em meio à tempestade. E aí eles ficaram desesperados, ficaram agoniados, né? Vendo todo aquele tormento aqui envolto do barco, e acordaram o mestre. E aí ele falou assim: homens, né, de pequena fé, onde está a sua fé? Ele disse ali para cessar, né, o vento, né, a tempestade ali acalmou. Então não é fácil, né? Não é fácil a gente ter aqui esse discernimento, mas isso só é possível quando a gente está mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós vamos combater essa dificuldade, essa luta pela fé, né? A gente sabe aqui que o caminho, né? A gente vê aqui que muitos aqui andam no caminho da perversidade, daquilo que
é mal, né? E não se reveste da justiça, da bondade, né? Você não vê aqui as pessoas buscando a Deus de todo o seu coração, com retidão, né? É por isso que o caminho aqui, o caminho da paz, o caminho aqui de Deus é vivenciado e oferecido para nós através da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é o caminho, né? Ele é o caminho para a gente poder aprender com Ele, porque Jesus, Ele estava em meio a tantas tribulações, tantas situações que aconteceu, mas sempre exercitando a fé. Você vê o próprio Paulo e Silas preso dentro de uma prisão e ali entoando louvores, né? O louvor faz a gente, em meio à tempestade, em meio à tribulação, também exercitar, né, essa liberdade, né? Expressar essa liberdade, sabe, acalmar o coração, né? E ali tudo estremeceu à sua volta, inclusive aqueles que estavam presos com eles foram libertados também, né? Então eu vejo que a gente, o que nos falta, né, no sentido literal da palavra, é a gente se reconciliar com o nosso Criador, se chegar mais perto dele, né, se alimentar desse Espírito, né, que nos vivifica, e com certeza a nossa fé, ela não será abalada diante da adversidade, né? O Senhor, os ouvidos do Senhor não estão tampados, que não possam ouvir, a sua mão não está encolhida para que não possa nos ajudar, mas tem uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, é o pecado, né? O pecado que muitas das vezes habita em nós e isso cria essa divisão, né? A gente não consegue se aproximar, a gente não consegue ouvir Deus falar, né? E tantas outras coisas. Então, acredito que essa seja, né, a mensagem desse dia, né? Entendendo que as crises, né, fazem parte da nossa história, né? Mas isso não determina o seu fim, não determina o seu futuro, né? Não importa o que acontece. Então, meu povo, né, pega essa mensagem, tem jeito sim, né? Esse ditado que diz aí que pau que nasce torto não se endireita é conversa fiada. Jesus, ele é o marceneiro, né? Ele é o bom pastor, tem as ferramentas certas, né, para nos orientar, para nos salvar, para nos instruir. Basta a gente se chegar humildemente na presença dele, com certeza, né, a nossa vida será transformada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, a Ti nós rendemos graça e bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nós vemos nesse contexto, Pai, que o Senhor ama a sua humanidade, né? O Senhor quer se relacionar com a sua criação e que muitas das vezes nós, pelo pecado que habita em nós, os desejos, os prazeres dessa vida, esses olhos altivos, que nos leva a estar distante do Senhor. Eu oro no sentido, Pai, para que as escamas dos olhos caiam, que a maldade cesse e que a gente possa aprender com o Mestre Jesus a amar, a trilhar esse caminho do amor, do perdão, né, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio contra a nossa carne, que a gente venha ser submisso à vontade do Espírito, para que a gente se achegue mais diante de Deus e que a gente possa ser seres humanos melhores para as outras pessoas aqui na Terra, Pai. Ser pequenos Cristo, propagando o Evangelho da paz. Nos ensina, Senhor, nos mostra, nos instrui o caminho. Eu não sei o que esse irmão, essa irmã está passando, mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, não importa a situação, a dificuldade, a luta que esteja enfrentando. O Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre, como o texto bem disse, a sua mão não está encolhida para que não possa ajudar, nem os teus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Basta a gente se achegar diante do Senhor e o Senhor se chegará diante de nós, Pai. Assim eu oro e agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lembrando que hoje, às 8 horas, nós vamos estar aí, né, na live, trazendo a mensagem do Senhor, aí um devocional, como fazer um devocional. Talvez a gente comece ali em Gênesis, né, um capítulo por dia,
Vamos meditar na palavra. A palavra de Deus diz para a gente meditar de dia e de noite, porque isso vai fazer prosperar o nosso caminho, né? Então, não vamos estar falando também de assuntos aleatórios, né? Voltado aí a parte espiritual, física, mental, financeira, o que Deus pedir para a gente transbordar aí na vida dos irmãos, nós vamos estar transbordando e desbloqueando muitos cristãos aí, né, que estão aí travados, estão aí impedindo aí de romper em fé, será quebrado em nome de Jesus. Vamos remover essa rocha, né, para que o milagre aconteça. Tem que ter a nossa ação para que o milagre aconteça. Então acompanha, né, a gente vai estar iniciando esse trabalho aí e eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.